começar mais uma etapazinha, mas antes disso vamos fazer nosso culto, tá certo? Nossa meditação. Nós estamos ainda, com o nosso projeto Reavivados por Sua Palavra. Então, vamos ler o Salmo 139, alguns versos, para que nós possamos meditar e nos aproximar mais de Deus, tá certo? O Salmo 139 é muito interessante, é conhecido, e ele é especial para todos nós, tá certo? O verso 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Esse verso fala que não adianta querer nada, esconder nada de Deus, não é? Ele sonda tudo. A gente pode até querer esconder coisas de nossos pais, de pessoas, mas de Deus não. Aqui no verso 7 diz: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá também estás. Aqui o verso 23 diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então não adianta, nós queremos esconder nada de Deus. É tempo de refletir, fazer uma sondagem no nosso coração. Mais do que nunca estamos vendo que Jesus está pertinho de voltar. Então é tempo de limpar nosso coração, tempo de tirar tudo aquilo que pode nos afastar de Deus, pode nos tirar a salvação. Então, esse salmo aqui é um salmo que nos chama, nos chama para realmente fazer uma limpeza em nossas vidas e viver de acordo com a vontade de Deus. Vocês não querem fazer isso também, não? Cada um da gente é necessário, Quem sabe lá no quarto fazer uma oração sozinho com Deus e aí pedir para que Ele venha nos ajudar a limpar nosso coração, porque a coisa que nós mais queremos aqui na terra é um dia estar lá no céu, Aqui a terra, nosso momento aqui é passageiro, certo? É rápido e passageiro. Então que Deus possa nos abençoar, que possamos levar a sério o estudo da sua palavra, como eu tenho falado várias vezes aqui. Eu tenho falado várias vezes que esse é um livro sobrenatural, é um livro que, quando lemos ele, desce poder do céu para a nossa vida, e precisamos de poder do céu para enfrentar nossos desafios, tá bom? Cada um de vocês pense direitinho, pense no seu dia a dia, pense em pedir a Deus para ser uma pessoa melhor, Vamos tirar as coisas do mundo que nos afastam dele, para que possamos, de fato, fazer a sua vontade, obedecer seus mandamentos, por amor a ele, não para se salvar, por amor a ele. E aí Deus cuidará da gente nesses dias finais, e quando ele vier, nos levará para o céu. É a coisa que mais interessa no momento agora, tá certo? Vamos fazer uma oração e vamos agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas e para Ele estar com a gente nesses momentos difíceis que estamos passando agora, tá bom? Fecha o olhinho aí, vamos lá? Fecha o olho. Isso. Vamos agora orar. Querido Pai amado, mais do que nunca, ó Deus, Tu sabes o que estamos passando agora, Tu sabes os problemas que cada um da gente tem enfrentado, não importa se é na área de saúde, se é na área financeira, na área dos relacionamentos, sabemos que precisamos, Senhor, de Tua mão ajudadora. Como a meditação de hoje falou, não adianta querer esconder nada de Ti, porque Tu sabes todas as coisas, Tu sonda todos os nossos pensamentos. Nos ajuda nesta caminhada, para que possamos chegar no céu com alegria e livre das coisas deste mundo finalmente. Tu abençoa, Senhor, cada menino, cada menina,
abençoa a sua família. Tu sabe, Senhor, que é um desafio para todos. Então abraça cada pai, cada mãe. Tu sabe, Senhor, que a pressão é grande para todos, mas sabemos de uma coisa: precisamos descansar em Ti. Nos abençoa agora e nos guarda do mal. E nos prepara para o Teu reino, pois é a coisa que mais importa agora. Em nome de Jesus. Amém. E aí, minha gente, como é que estão? Vamos lá para mais uma aulinha? Preste atenção, tá certo? Arruma um lugarzinho tranquilo. Preste atenção. Muito bem. Vamos dar prosseguimento ao estudo sobre a África. É a última parte, tá certo? Estudamos aspectos naturais, né? Vimos a riqueza que é a África, belíssimos lugares. Não é só deserto, não é só fome, não é só miséria, como a gente pensa, certo? Aí, no nosso anterior, estudamos o norte da África, vimos que é um povo diferenciado, um povo de origem árabe, não é? Muçulmana, mais parecido com o europeu, tá certo? E também chamada de África Branca, por isso, é um povo bem diferenciado, uma qualidade de vida melhor, um estilo de vida melhor. E vamos agora para a África subsaariana, tá certo? Ó, o capítulo 6, África subsaariana, que é justamente a parte centro-sul da África, sim? Também chamada de África Negra, não é? Estudamos a África Branca, que é a África do Norte, vamos agora para a África Negra, tá certo? E aí sim, os contrastes socioeconômicos são bem maiores, ok? Muito bem, dá para vocês perceberem nesse slide, certo? Que a África subsaariana já está falando, o próprio nome já está dizendo, né? Que é abaixo do Saara. O Saara separa a África do Norte da África do Sul, ou melhor, da África centro-sul, certo? Essa faixa de deserto separa essa África em praticamente dois continentes, a África Branca, que é a África do Norte, e a África subsaariana. Então está aqui, certo? A maior parte do território é da África subsaariana, dá para perceber que ela é bem diferenciada, é isso que nós vamos ver. Vamos fazer comparações, vamos ver a diferença entre a África do Norte e a África subsaariana. Sub, já está falando, abaixo do Saara, sub, abaixo do Saara, ok? Vamos lá. Logo dá para perceber pela etnia dos povos, que é bem diferenciada, né? Vive na África do Norte aquele pessoal, né? Claro, tem um sol lá, mais um pessoal de pele branca e tudo mais, né? De cabelos lisos, não é? Porque justamente o povo de origem árabe, né? Os árabes invadiram certo tempo essa região, certo? Mas a subsaariana, ela é bem diferenciada, né? Nós vemos várias etnias, entre elas os bantus, sudaneses, pigmeus, maçais, dá para perceber a diferença, certo? Entre essas etnias, né? Os maçais, dá para perceber aí, ó, homens altos, né? Homens diferenciados, enquanto os pigmeus ao contrário, baixos, certo? Vamos continuar vendo justamente esses povos. Alguns povos originários, alguns povos lá, os Zulus, Tutsis, Hutus, Xhosas e Yorubá, certo? Para diferenciar justamente as etnias, esses povos nativos lá da África, ok? Uma coisa que eu queria destacar é que nós, brasileiros, né, tivemos o privilégio de ter esse povo aqui, inicialmente, claro, né, de forma muito dura para eles, de forma muito triste, que foi através da escravidão. O tempo da escravidão, que no Brasil recebeu muitos navios negreiros, certo? Principalmente os portos de Rio de Janeiro, de Salvador, que é o maior contingente populacional, né? Negros estão nessa região, mas nós fomos enriquecidos com o quê? Com a dança deles, né? Com a alegria deles em geral. É um povo alegre, eu admiro muito o povo negro, certo? Tenho muitos amigos, né? E admiro muito esse povo pela sua alegria, pela sua resiliência, não é? Em passar por dificuldades na vida e levantar a cabeça e continuar com alegria. Nós temos um destaque para a música, como vocês estão vendo aí,
não é, para o futebol, né? Pelé deu essa ênfase, não é, para os negros aqui no Brasil, destacando a área do futebol, certo? E outras áreas também, certo? Ok. Apesar da população negra nativa da África se destacar, como eu já falei, algumas etnias, mas eles foram bastante explorados pelos europeus, então existem também os imigrantes europeus lá. Um destaque maior para a África do Sul, como nós vamos ver daqui a pouco, tá certo? Ok. Uma coisa interessante se destacar lá é a taxa de fertilidade, certo? Uma das coisas que se destaca na Europa é a informação, ao contrário lá é a desinformação. Por isso que o contingente populacional é altíssimo, lá, né, a taxa de natalidade é altíssima, certo? Tem países lá que é 9 filhos por mulher, como, né, a Ruanda e outros países lá, então é altíssimo. Então, naquela pirâmide etária que a gente estuda, então a parte lá da África, o número de nascimento, a taxa de natalidade é altíssima, né? A taxa de jovens de 0 a 25 é altíssima. Claro que há muitas mortes, não é? A miséria lá é grande, a fome, a doença, as guerras civis, isso faz com que a expectativa de vida seja baixíssima lá na região, né? Para ter ideia, 38, 40 anos, uma pessoa é a expectativa de vida da maioria dos países lá, por essas razões, doenças, guerras civis, desnutrição e outras coisas mais, tá certo? Então vai perceber aqui, né, que a África, ela tem a maior taxa de fertilidade do mundo, ok? Quais são os dados demográficos da África subsaariana? Nós vemos aqui na página 78, certo? Que esses dados demográficos realmente escancaram, não é? O estilo de vida deles, a má qualidade de vida da população africana, tá certo? Justamente por quê? Pelas guerras civis, pela exploração dos europeus ainda hoje. Nós sabemos que a divisão dos países africanos não foram feitas pelos nativos, foram os europeus que fizeram isso. Então, colocaram tribos inimigas juntas, não é? Etnias juntas que não se davam bem, e isso gera guerras civis. E os países europeus estimulam né, essas guerras porque enfraquece o país e facilita a exploração, porque esses países se tornaram independentes, não é? Mas foi estratégia econômica. Os países europeus continuam explorando lá, continuam explorando a mineração, que é riquíssima em mineração, não é? Em pedras preciosas, em ouro, em petróleo, não é? A agricultura. Então esses países vivem do setor de atividade primária, agricultura, pecuária e mineração. Então esse enfraquecimento dos países africanos facilita mais ainda a exploração dos países europeus, tá certo? Então, essas são algumas questões dos dados demográficos. Como eu falei antes, então, a taxa de mortalidade infantil é as mais altas do mundo, porque falta saneamento básico, falta boa alimentação, falta informação. Então aqui vocês estão vendo essas imagens aí, coisas comuns lá. As crianças brincando no esgoto, certo? Brincando com água de esgoto. Então, claro que isso gera doenças e aí a mortalidade infantil é altíssima lá por causa disso, certo? Então, os lixões não são cuidados, então gera muita doença, né? A poluição dos rios, da zona urbana, né? Então, tudo isso gera muitas mortes. Uma das questões é a desnutrição, certo? Como é que a pessoa vai viver sem comer? Então, tem muitos países que ajudam, como a gente vai ver daqui a pouco, muitas ONGs, para que esse pessoal da África possa sobreviver, mesmo em condições difíceis. Então, algumas imagens reais lá da África, ok? Como eu falei antes, falta de saneamento básico, então gera várias doenças, então, várias doenças terríveis como a AIDS, o ebola e outras doenças mais são comuns lá na África e gera muitas mortes, certo? Então a mortalidade infantil, como vocês estão vendo aqui, é a mais alta do planeta, ok?
Lá na África, como vocês estão vendo nessa imagem aí, que estão as 29 nações mais pobres do mundo, mais pobre, pobre mesmo, não é pobre assim que dá, não, pobre mesmo, sem ajuda humanitária, não é? O pessoal vive lá na zona rural, eles em lugares secos, se alimentam de raízes, né? Eu tenho pessoas, já vi depoimento de pessoas que entendeu, por causa das guerras civis, já se alimentaram até de seus colegas que morriam para poder sobreviver, viviam escondidos nas matas, nos desertos, e quando um coleguinha morria, eles comiam para poder sobreviver, ok? Essas são situações reais lá na África. E aqui é onde entra as igrejas e ONGs. Eu posso dizer para vocês com toda sinceridade que muita gente sobrevive lá por causa das igrejas e ONGs, certo? Existem várias igrejas lá trabalhando, existe o interesse de explorar de uma forma também, não é? Isso aí podemos dizer que existe também, mas existe muita gente boa de igrejas, pessoas que vão lá ajudar, como nós estamos vendo aqui uns exemplos, né? De algumas igrejas que ajudam a população, e isso não é coisa nova não, certo? Desde o início da exploração, que foram missionários para lá, para levar Jesus e também levar qualidade de vida para eles. Então isso é uma coisa antiga. Hoje existem muitas ONGs que ajudam o povo africano a superar, de certa forma, a miséria causada pela exploração europeia. Ok? Vemos aí, não é? Muitos médicos vão para lá, muitos professores, certo? Por isso que lá está o menor índice de desenvolvimento humano, o melhor IDH do planeta, os menores estão lá na África, certo? Dá para ver aqui a miséria do povo, ok? Problemas na saúde, como eu já falei, é uma coisa seríssima lá na África subsaariana, não é? Mas as ONGs estão aí ajudando, veja só, a mesma criança, vocês estão vendo ali, quando chegou lá, magrinha, desnutrida, quase morrendo, podemos dizer, e olha como ela está gordinha aqui agora, ok? Um dos problemas sérios da África é a educação, não é? Não existe um investimento em educação, as crianças nascem e vivem lá como animais, podemos dizer assim, boa parte, certo? Mas as escolas que existem lá são nessas condições aí, ó. Alguns são até em árvores, apenas em árvores, né? Falta material escolar, certo? E as condições são terríveis de educação lá. Uma coisa séria lá que mexe com a expectativa de vida, com a qualidade de vida das crianças lá é a guerra civil. Como existem muitas mortes, né? Então o pessoal adulto morre, então eles pegam crianças para fazer dessas crianças soldados. É comum lá justamente explorar as crianças lá, tá certo? Para que elas sejam soldados. Inclusive, a própria indústria de armamento contribui para isso, fazendo armas mais leves, menores, porque sabe que vai ser para esse mercado de crianças lá na África, como existe lá na África, certo? Essas crianças vivem em condições terríveis, mentais, não suportam, certo? Ok? Uma coisa interessante sobre igrejas ainda, né, que muitas igrejas protestantes, mas a igreja católica é quem chegou primeiro lá e é quem tem o maior contingente de pessoas lá ajudando, de escolas, de mosteiros, certo? Ajudando lá, né, aqui de ONGs. Então, para ter ideia, existem dados que mostram que se a igreja católica saísse de lá, 60% das escolas e hospitais seriam fechados. Então, parabéns para os católicos que agem lá na África, ajudando o povo africano a superar as dificuldades que tem lá. Ok? Então a exploração econômica continua, como já falei antes dos europeus, né? Principalmente na área de recursos da extração mineral, porque tem muitos recursos naturais lá ainda, tá certo? Ok? Uma coisa importante que podemos destacar é o turismo. Né? Esses países têm recursos naturais ainda invejáveis do mundo com relação aos animais. Tem animais que só existem lá, não é? Então os safaris são lugares separados, grandes porções de territórios lá separados para os animais viverem à vontade e, claro, ser aproveitado para o turismo. Então existem vários safaris lá, várias
vários territórios que são separados pelos governos para a exploração do turismo. Né? Eles impedem a caça, a pesca, justamente para que o pessoal tenha o que ver lá. Então, quem puder visitar a África é um lugar muito, muito bom de se ver lá, ok? Olha aqui algumas cataratas, catarata de Vitória, do Lago Vitória, alguns vulcões, alguns vales, algumas montanhas. Né? Vale a pena, existem muitos lugares bonitos ainda lá na África. A agricultura é bastante utilizada, mas abastece a própria região, né? Pouca coisa sai para fora, porque abastece o próprio continente. Né? Como nós vemos aí a produção de café, que é originário lá do norte da África, cana-de-açúcar, as frutas tropicais, está na região tropical, como nós vimos, não é? O amendoim, o algodão, vários tipos de chá que são exportados, né? São produtos de exportação lá da África, ok? A indústria não é muito relevante lá não, certo? Como nós vimos na África do Norte, o Egito se destaca lá no norte, e na África, a África do Sul. A África do Sul se destaca como um país que produz, né, justamente aquilo para abastecer os países africanos. Claro que as multinacionais estão lá explorando e tudo mais para abastecer a África. Então, se eu perguntar na prova, não é quais os países que se destacam na industrialização, vocês poderão colocar na África do Norte o Egito, e na África do Sul, a África do Sul, né, que é aquele país que foi comandado por Mandela, né, por muito tempo, onde teve a Copa do Mundo, certo? De 2010. Então, lá na África. Okay? Mais uma vez, aí um destaque para a África do Sul, não é, como eu falei antes, se destaca, não é, na urbanização, na política, nos safaris. Então, a África do Sul se destaca, tá certo? Olha aqui, nessa imagem aí vocês verem sua localização, certo? É um país que se destaca na industrialização, então melhor qualidade de vida para a população, embora ainda haja muito desemprego, mas há um destaque sim lá para a África do Sul, ok? Então dá para ver desse quadro aqui os principais produtos exportados da África do Sul. Então vejam ali, os metais estão no início, porque justamente para a exploração mineral, né? Então vem depois veículos autopeças, carvão, pedras preciosas, alumínio. Depois, no finalzinho, é que vem frutas, né, que é produtos justamente da agricultura. Mas a maior parte são produtos da mineração. Ok? Destacando ainda, como eu falei no início, certo? Foi essa questão política, né, a questão do apartheid, quando legalmente o branco tinha mais direito que os negros. Então os brancos foram para lá, né, exploraram e ainda criaram leis para ter mais direito que os negros. Então houve uma grande revolução e tudo mais, demorou, claro, demorou. Né, Mandela foi preso, quando ele foi solto, se tornou o primeiro presidente americano, ou melhor, presidente sul-africano, certo? E depois daí houve uma mudança. Então, o apartheid, que essa lei de segregação racial ficou, né, de fora, foi abolida, mas ainda continua muito certa exploração da população pelos países africanos, pelos países europeus lá, tá certo? Ok, vejam aqui a imagem de alguns conflitos que vocês viram em filmes que eu já passei para vocês, coisa muito comum lá. Alguns países ainda continuam com guerras civis, com essa exploração. Ok, então vejam aí mais algumas imagens dessa época do apartheid, não é? Os negros eram explorados economicamente, também mentalmente, ok? Quem quiser assistir mais ainda alguns filmes, tá aqui algumas sugestões de filmes. São violentos, né? Então é bom ver com adulto, tem cenas realmente muito difíceis, mas para enriquecer, para ter uma ideia de como aconteceu as coisas lá, quem quiser assistir, tá aí, né? Então um dos grandes filmes lá são Tiros em Ruanda, não é? Então tem filmes da realidade lá entre os povos Tutsis e Tosas, não é? Então, em regra geral, se eu pudesse dizer para vocês quem foi responsável pela miséria ainda é hoje,
a exploração europeia, né, que continua ainda, né? Como eu disse para vocês antes, essa independência dos países foi uma coisa bolada economicamente para que os países começassem a ganhar mais dinheiro. Isso quer dizer, eles saíram de lá politicamente, mas continuam lá explorando o povo através de suas multinacionais, tá certo? Então, foi uma coisa só, uma estratégia econômica, para que a exploração continue, ok? Qual a solução? A solução, humanamente falando, é difícil de falar, não é? Só Deus que pode dar jeito para essas situações tão difíceis de lá, certo? Como eu coloquei aqui, a caridade é o único tesouro que se aumenta ao dividi-lo. Então, muita gente trabalha nessa linha, por isso que a África continua firme, é um povo resistente, ok? Então, Deus abençoe esse povo africano, um povo resiliente, um povo arrojado, não é? Um povo diferenciado, mas que sofre ainda a exploração dos países europeus. Deus abençoe a vocês, que possamos estudar profundamente essa aula e ver como é que funcionam as coisas no mundo ainda hoje, tá certo? Ok, até mais, até a próxima aula. Tchauzinho.